Livro do Gênesis 42. 11. Gênesis 11, 42, 11. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então lhe falou José: é como já vos disse, sois espiões. Uma torturazinha psicológica. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provados as vossas palavras, se há verdade no que dizes, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados do tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso, nos vem esta ansiedade. Guarda esse versículo, por gentileza. Sublinhe esse versículo 21, que a gente vai discutir lá na frente um pouco sobre ele nessa manhã. Deus é surpreendente. Deus, ele é um Deus. A minha mãe tinha um dito popular, como a mãe de muitos aqui: Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Alguém aqui já? Alguém? Mas na verdade ele escreve certo por linhas certas. E Deus, ele é surpreendente. Ele é tão surpreendente que ele consegue arrancar e tirar alguém que não tem nenhuma perspectiva no sentido de avanço, de melhoria, de conquista. O que ele tem na mente, José, é só um sonho. O sonho que o sol e a lua se prostrariam diante dele, que as espigas se prostrariam diante dele. É um sonho, mas não era a materialização do sonho. E você vai perceber que Deus o arranca num dia da prisão, e no outro dia ele está de carruagem, anel no dedo, de capa, governando a maior nação de todos os tempos. Eu quero declarar para alguém nesta manhã, começar a fazer uma declaração: Deus faz coisas repentinas. Deus faz coisas que nós não esperamos. Deus faz coisas surpreendentes. Traduções mais antigas da Bíblia vão dizer que o Salmo 68, verso 4, as traduções mais antigas, as mais modernas não falam isso, mas os leitores mais antigos vão entender que o Salmo 68, verso 4, o nome dele é As traduções mais antigas vão dizer:
O nome, é isso? Cantai ao Senhor, exaltai e convocar o seu nome, sobre o Senhor, seu nome, e aqui, nas traduções mais antigas, vão dizer, o nome dele é Já. As traduções mais modernas distinguiram, mas se você for pegar a mais antiga, vai dizer que mais, né, mais formal, porque as traduções estão ficando mais coloquiais, né, mais leves e tal, mas as mais formais vão dizer que o nome dele é Já. Então Deus, ele faz mudanças repentinas. Ele pega alguém que não tem currículo para tal questão, ele pega alguém que não tem formação, ele pega alguém que não estudou nas maiores faculdades, ele pega alguém que não esteve em Harvard, ele pega alguém que não esteve na PUC, ele pega alguém que não esteve na Universidade de Campinas, ele pega alguém que não tem nenhum tipo de formação e promove essa pessoa a uma determinada posição, a um determinado status, a uma determinada situação. Ser abençoado é bom, sim ou não? Vou perguntar de novo. Ser abençoado é bom, sim ou não? Mas é assustador quando você é abençoado e não está capacitado para aquilo. Ser abençoado é uma bênção. Declarar e dizer, eu fui abençoado, eu fui promovido, é bom. Mas quando você é abençoado e você não está preparado para aquilo, deve ser absurdamente assustador você abraçar algo sabendo que vem de Deus e você se percebe não tendo capacidade para aquilo. Eu não sei você, eu gosto muito de temperos agridoce. Quem está comigo nesse negócio? E isso não é agora a partir de comida japonesa, porque a gente não comia nem ovo porque não tinha que tirar comida japonesa. Mas desde criança eu gostava de misturar amendoim salgado com aqueles coberturazinhas, juntava, amava fazer aquilo. Eu sou do tempo que, quando não tinha nada para comer, a gente passava, só dá glória quem é desse tempo. Espera que eu vou falar. Não tinha nada para comer, ia na geladeira, e quando tinha geladeira, pegava a manteiga, passava no pão e colocava terra. Alguém só desse tempo da glória. Que coisa. Eita. Vocês gostam, vocês são velhos, hein? Hã? Inventaram o pão, fomos nós, é a nossa geração que inventou o pão doce, gente. Nós somos os primórdios do pão doce. Então eu gosto de comida agridoce, né? E há situações na nossa vida, como nessa questão da promoção de José, a gente pode dizer que é uma promoção agridoce, que é boa, mas ao mesmo tempo é assustadora. Ele vai governar a maior nação de todos os tempos, uma nação na vanguarda, uma nação tão poderosa que nós estamos estudando nos dias atuais como eles faziam para embalsamar alguém. Nós estudamos até hoje como eles conseguiram colocar pedras de 6, 7, 8 toneladas uma em cima da outra e estão de pé até hoje. Tanta ideia tecnológica e tanto avanço tecnológico que eles faziam aquedutos que a água subia. Sem bomba.
Então nós estamos falando de uma cultura que estava na vanguarda e continua na vanguarda, porque muito do que estamos desenvolvendo hoje passaram por eles. Então José é eleito não pelo faraó, mas por Deus, para assumir uma nação. O que José queria não era o título, o que José queria não era o cavalo, o anel, o status. A única coisa que José pediu foi: quando vocês chegarem lá, lembrem-se de mim e me tirem da prisão. Mas Deus, na sua infinitamente graça, como diz Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A única coisa que José pediu, ele não pediu carro, ele não pediu palácio, ele não pediu status, ele não pediu absolutamente nada. O único pedido em todo o tempo, desde o poço até a saída da prisão, foi: me tirem da prisão. Mas Deus vai lá e faz infinitamente mais. Você pode declarar para quem está ao seu lado: você serve a um Deus que tem o poder de fazer infinitamente mais. Então o texto que está diante de nós é um texto simples. Ele não há uma grande revelação, mas há algo que nos chama e nos toca nesta manhã, a nossa atenção. O texto que lemos, o que falamos é o que precede o texto, ou que precede, né? É antes. Precede o texto. E o que vamos falar é antes. O que antecede é depois. Precede, não é antes? E antecede? E pré? Também. É porque tem uma outra palavra que diz que eu me esqueço. Né? Deixa quieto. Bafa o caso. E aí você vai perceber que o texto vai falar de fome, de compra e de reconciliação. De fome, de compra, de venda, mas eu quero destacar a reconciliação. Deus, nesse texto, Ele vai nos mostrar algumas coisas. Então o texto vai dizer do 42. Há uma fome no 41 na terra. Jacó, o pai dos garotos, dos homens, dizem o seguinte: ouvi o burburinho de que há comida no Egito. Enquanto lia, estudava esse texto, eu fiquei pensando sobre as fomes, os períodos de fome que Deus permite vir à Bíblia, permite vir aos seus filhos. São vários, até no Apocalipse vai ter esse período. Osés vai dizer isso. Naqueles dias, andarão errantes, procurando, tendo fome, não de pão, mas nem de água, né? Mas fome e sede da palavra do Senhor. Osés 8:11, acho que é isso. Então há uma fome, há uma fome estabelecida na terra de Canaã. E aí Jacó diz: olha, eu estou sabendo aí, pelo jornal da cidade, que lá no Egito tem comida. Vocês preparem os animais, coloquem aí o que vocês tiverem, vamos botar, vamos lá e vamos comprar. Então qual era a ideia dos irmãos? Ir ao Egito, dar o dinheiro, comprar o trigo e voltar para casa. E o que me chama a atenção nesse texto, pastores, é que por vezes Deus manda períodos de fome na nossa vida para nos arrancar do nosso conforto.
para nos arrancar da nossa zona de conforto, para nos arrancar daquilo que é natural, para mexer na nossa estrutura, para nos arrancar da glória do passado, para, nos levar a um outro nível e uma outra realidade. Deus permite fome, e não é uma fome mundial, é uma fome regional, porque no Egito não havia fome, no Egito havia comida, mas em Canaã não havia. Então Deus, nesse contexto, está trabalhando no Egito para afetar a casa de Jacó. Deus está trabalhando do lado de fora para afetar algo que está dentro. Então Jacó está dizendo, nós temos fome. Mateus 5 e 6 vai dizer, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados e verão a Deus. Então essa fome vem para mobilizar, essa falta vem para mexer, essa falta vem para despertar, essa falta vem para mudar o contexto e a realidade daquela família. Você vai perceber que o pai vai reunir. Observe o texto que após a pseudo-morte de José, não há nenhum tipo de reunião, pastor Iracema. Não há nenhum tipo de ajuntamento. Não há nenhum tipo de conversa. Não há nenhum tipo de relacionamento. Não há nenhum tipo de junção e de comunhão com essa família. Porque essa família está enlutada. Essa família está vivendo debaixo de uma perda. E agora a fome vem. E quando a fome vem, quando a falta vem, quando o problema vem, quando a situação adversa vem, o pai diz, vou ajuntar os meus filhos. Porque há faltas e problemas e adversidades, pastor Iracema, que unem a família, que nos aproximam, que nos entrelaçam, que nos fazem sentir e ouvir coisas que nós não ouvíamos, Ana. Então a falta vem, diga comigo, a falta veio. E quando a falta e a fome vieram, o pai reúne a família e diz, precisamos tomar uma decisão, precisamos nos mobilizar, vamos nos unir outra vez. E a união é, vamos ao Egito. A Bíblia diz que eles se reúnem, pegam seus pertences, seus animais, e vão para o Egito. Eu quero declarar nessa manhã, bendita a fome. Porque a falta, a fome, o problema, Tamires, eles nos fazem orar mais, ler mais, buscar mais, confiar mais, chorar mais, sermos mais humildes. A falta, o problema, a fome nos molda de uma tal maneira que nós, por vezes, não percebemos e só percebemos à medida que caminhamos. Você pode declarar comigo, bendita a fome. Então essa fome uniu a família de uma tal maneira. É uma situação que acontece dentro de uma casa. É uma situação que acontece dentro de uma família. É uma situação que acontece dentro de uma igreja. É uma situação que acontece dentro de uma empresa. Que vai unir os empregados, os funcionários. Que vai unir os irmãos. Que vai unir os irmãos dentro da casa. Bendita a fome. Eles vão. E aí o 42:11 começa a história. Começa a história de José. Começa a história do relacionamento. Porque os irmãos, eles vão com uma ideia. Fazer negócio. Fazer? Mas José não vai fazer negócio. José, ao ver os irmãos, ele tem uma outra intenção. Vender, ele vendia para qualquer um, mas se relacionar com poucos. Quer que eu repita? Os irmãos estão indo para fazer negócio.
José está indo com outra intenção. Deus coloca José numa posição de destaque. Por que alguém cai de uma árvore? Por que alguém cai de uma árvore? Então me responda forte. Por que alguém cai de uma árvore? Por quê? Então escreva aí. Subir é intencional, cair não. Receber uma jaca como pagamento, né, pastor Júlio? Ninguém merece. Então a gente precisa entender a intencionalidade. Eu estava... Ricardo conhece, Diego é sócio de lá, Leandro, vez ou outra, vai comigo e tantos outros aqui. Quantos conhecem o Ceasa? Essa semana, Ricardo, eu fui lá comprar o hortifruti, chamei o rapaz lá, o carregador, e esse tempo todo que eu vou ao Ceasa, eu nunca me apercebi do processo. A gente está puxando a carga, tinha bastante volume. E eu, para ajudar o carregador, eu disse, cara, não vamos subir não, porque os pavilhões, né, fica tudo em cima. Sei lá, 1 metro, 1,20 m de altura do chão, você tem que subir rampas. Falei, vamos botar a carga no caminhão e a gente enche de novo e você não precisa subir. Sobe com um carrinho vazio. E ele, pô, maravilhosa a tua ideia. E aí ele vai puxando a carga e a gente vai conversando. Geralmente o comprador vai na frente ou manda a pessoa ir para já nos lugares específicos, mas eu fui conversando com ele. Em determinado ponto ele falou, pô, chefe, posso parar aqui um pouquinho? Ele parou e tinha uma rampa, são várias rampas, é tipo aqui, ó. Isso aqui, esse tablado mais ou menos dessa altura, um pouquinho mais alto. E aqui tem as rampas que sobem para cá, os pavilhões. E ele para ali. E eu falei, mas cansou? Ele, não. É que eu vou ajudar o amigo a subir. Escuta a história. Brinquei, ele fez a compra dele e foi embora. Feriado agora. Estou na porta da loja. O cara passa. Ele passou e olhou para mim. E eu não lembrava que era o cara que eu tinha falado. Olha, hein? Porém, olha que coisa louca. Eu olhei para ele assim, eu falei, eu te conheço. Ele falou, claro, eu fiz compra aqui. Você disse que eu pareço com você? Falei, não, eu te conheço. Me conhece de onde, rapaz? Falei, te conheço. Morou em Anchieta? Ele, não. Aí eu olhei para ele e disse, não é de Anchieta. Esse olhar para mim não me é estranho. Eu te conheço. Fiquei parado para ele, eu falei, te conheço. Ele tomou um susto, eu falei, te conheço. Aí eu usei a fala, eu disse, 2/8/7. O cara tomou um susto. O Nifa. Ele, tu é o 12. Aí ele, mas eu não te conheço, mas eu te conheço. E ficamos ali 1 hora relembrando das nossas doideiras, das nossas loucuras. E fulano, e Beltrano, e tal, e tal. Ele, cara, eu moro aqui do lado. E ficamos conversando ali um tempão. Se eu, depois de 36 anos, consegui lembrar de alguém que ficou ao meu lado 12 meses, 11 meses,
que dirá José com seus irmãos? Então, ao olhar, ele já sabia que eles chegaram. Eles chegaram. E quando eles chegam, aqui são conjecturas do pregador, são ideias do pregador, Rômulo. Tu acha que ele, na hora, ele ri? Ah, os meus irmãozinhos queridos, meus irmãozinhos amados, meus irmãozinhos guti-guti. Não. No mínimo, José pensa: eu sei o que vocês me fizeram em Dotã. Eu sei o que vocês fizeram comigo lá em Dotã. Eu sei, ao olhar para vocês, eu vou falar, eu preciso falar. Vocês despertam em mim a dor de ter sido traído. Vocês despertam em mim algo que me faz chorar. Porque eu fui ver vocês debaixo de uma palavra do meu pai. Eu fui vê-los porque o meu pai disse para saber se vocês estavam bem. Eu fui porque eu os amava. Eu fui porque estava preocupado. Eu fui porque tinha carinho. E vocês me traíram. A dor de ser traído neste encontro. E só sabe a dor de quem de ser traído quem um dia foi traído. E quando eu falo traição, eu não estou falando de adultério somente. Eu estou falando em todos os sentidos, xará. A dor de você se entregar, de você se doar, de você investir. E de repente há uma ruptura, e de repente há um hiato, e de repente há um corte. E José olha para eles e diz: eu olho para vocês e me lembro do poço. Eu olho para vocês e me lembro de vocês indo embora com a minha túnica. Ah, meu irmão, como o amor é estranho. Amar é uma coisa estranha. Eu posso dizer que amar é algo ambíguo. Há uma ambiguidade na palavra amar. Há uma... Todo mundo sabe o que é ambíguo, né? Tem dois sentidos, ok? Tá. Pode ter duas ideias, duas características. Amar tão é ambíguo que você bate no filho agora, coloca de castigo agora, repreende agora, puxa a orelha agora, corta o videogame ou o celular, mas 2 minutos depois você está dizendo: está com fome? Onde pegou a chinelada? Tu, Adriana? Ai, filho, eu vou bater em você, mas dói mais em mim do que em você. Alguém aqui assim? Deixa eu ver se marcou. Ai, desculpa. Porque amar é algo estranho. Amar é tão estranho que você pode brigar com alguém aqui agora e estar, sabe, irado com aquela pessoa ter te feito o que fez. E minutos depois acontecer alguma coisa com aquela pessoa, você sair gritando com a pessoa que você disse que odiava há 1 minuto atrás. Amar nos deixa vulneráveis. Por isso Coríntios vai dizer 13. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor. Ah, o amor toca o coração. Tem um sentimento maior que a razão. Basta um olhar, um toque, nada mais.
Então o amor é algo estranho. E o que nós percebemos neste encontro é que a presença deles, Marcinha, vai despertar uma lembrança. A presença deles vai despertar algo que talvez José não estivesse preparado para aquele momento. Então perceba que o que José faz, Luane, o que José faz, Chico, por eles é algo de amor. E eles, ao receber o troco, a paga daquilo que ele está fazendo em Dotã, eles estão sendo contrários ao sentimento que José tem. Eu acho que há dores na vida que elas são... Toda dor é uma dor singular, ok? Ok? Toda dor é uma dor singular. E quando eu falo toda dor é uma dor singular, a partir da ideia de que se eu tropeçar, bater com a ponta do dedo aqui na ponta, que isso não aconteça nunca, vai doer. Mas o outro vai até desmaiar. Por exemplo, dor singular. Eu não tenho problema com injeção. Pastor Elisângela. Miguel. Olha lá a cara dele. Tanta coisa boa para você deixar de herança para o garoto. Então toda dor, cada um sente a dor de forma diferente. É alguém que diz, eu sinto, eu sei o que você está passando, não sabe. Porque cada um enfrenta de uma forma diferente. Mas José então está nesse ambiente, estou terminando a metade, com a dor. Sabe? A dor, ou então, existem dores, há dores da perda de um familiar, não é? Alguns irmãos, Leandro, domingo passado, Rômulo esses dias, né? Enfrentaram perdas na família, e que Deus console a família de vocês. Celso esses dias. É uma dor. Uma outra dor é quando a rotina da vida, o ciclo da vida é interrompido, onde o pai precisa enterrar um filho. Dizem que é uma das piores dores da vida. Mas existe uma dor que também é relevante e é substancial. A dor de ter sido traído. A dor de ter que amar alguém que te magoou. Alguém que não deu a você a paga daquilo que você estava dando, porque você entregou o relacionamento. E ela só queria o trigo. Então José está olhando para ele e está dizendo, eu quis me relacionar com vocês, mas vocês vêm a mim agora, porque vocês têm uma intenção, vocês só querem o trigo. Então amar quem nos magoou é muito complicado. E nesse cenário, nesse ambiente, nessa sala, você vai perceber que José está magoado, Lucão. José, ele vai, fustigar os seus irmãos, Claudinha. José, Michele, vai começar a dizer, por 4 ou 5 vezes o texto diz, não, vocês são espiões. E ele diz, não, porque ele começa a estabelecer não uma tortura física, mas uma tortura psicológica, uma tortura que afeta a mente, uma tortura que você vai ter que mostrar que não é aquilo que estão dizendo que você é. Então ele está dizendo, vocês são.
Vocês são os espiões. Ele está dizendo, nós não somos os espiões. Não, de forma alguma nós não somos espiões. E ele começa a dificultar a vida deles. Eles querem o trigo. E José está dizendo, vocês terão o trigo. Na cabeça de José, Karen, mas eu vou dificultar o máximo a vida de vocês. Eu vim perguntar a alguém nessa manhã, você já dificultou a vida de alguém que você ama? Você já impôs dificuldades a alguém, mesmo amando, você começa a fustigar e a impor dificuldade, porque há algo no teu coração lá atrás que te magoou. Eu gosto desse silêncio, porque esse silêncio é reflexivo. Esse silêncio é um silêncio de pensar e dizer, Então José começa a fustigá-los. José começa a tornar a vida deles mais difícil, dificultando, colocando situações. Pergunte a quem está ao seu lado, você já colocou dificuldade na vida de alguém que você ama? Como eu disse, o amor é ambíguo. Vou chegar lá para algumas pessoas. Eu vim pregar para poucas pessoas nessa manhã. E a ambiguidade no amor, eu penso que amor e ódio, amor e raiva são gêmeos. Eu penso que amor e raiva são gêmeos. Nasceram no mesmo parto. Um nasceu primeiro, o outro nasceu depois. Mas eles caminham juntos, é uma linha tão tênue, tão fina, que uma hora você ama e outra você odeia. Alguém aqui é assim? Há uma canção antiga, Entre Tapas e Beijos, né? Acho que é a 66666 da... Mas eles caminham juntos. Ódio e raiva, amor e raiva, eles estão ali certinho. Sabe? Mas fale para quem está ao seu lado, você já perdeu uma vez. Você já perdeu uma vez. Eu já perdi uma vez. Nós já perdemos uma vez, uma hora que você fica com raiva. E se você ficar com raiva de novo, você perde a segunda vez. Se José fizesse agora, nesse cenário, o que os irmãos dele haviam feito com ele, ele perderia pela segunda vez. Você pode declarar para alguém ao seu lado, você não vai perder a segunda vez. Você não vai perder a segunda vez. Ou você não perderá a segunda vez. Porque ele poderia ter usado nesse momento, nesse ambiente, nesta situação, com raiva, com ódio, com mágoa. E falado, não, chegou a hora de prendê-lo, chegou a hora de acusá-lo, chegou a hora de estabelecer aquilo que eles fizeram comigo. Não pague o mal com o mal. Mas pelo contrário, pague o mal com o bem. Então está ali, muito próximo o sofrimento, a dor. E José decide não perder a segunda vez. José decide se movimentar em outro momento. José está percebendo que são 13 anos de sofrimento. Quantos anos? 13 anos que ele está distante do pai. 13 anos que ele está distante da família. 13 anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus. Está do lado do seu familiar aí? Deus, eu falo essa pessoa, Deus
permitiu a fome para juntar a família. Então, você não entendeu? Alguém entendeu? Deus permitiu a fome para poder juntar a família outra vez. José poderia ter usado com raiva, com ódio, com mágoa. Mas Deus, ao olhar para os irmãos, Ele está pensando na história de 13 anos atrás. Sabe? Eu não sei você, mas eu não me... Lendo os textos bíblicos, eu sou alguém que não gosta de me relacionar muito com os irmãos de José, não. Alguém? Alguém aqui? Não, lendo os textos bíblicos, pastor, eu não gosto de me relacionar. Gosta? Alguém gosta de se relacionar e olhar assim com carinho para os irmãos de José? E para José? Hã? E para José? Não, comigo responda, eu quero ouvir som nessa manhã. Eu, Marco Silva, não gosto de uma relação íntima, pessoal, sabe, de troca com os irmãos de José. Agora, com José... Só que eu vou fazer você olhar por uma outra ótica. E é aqui que a gente começa a pregar. Não deixa mais ninguém sair dessa sala. Não, só se para entrar pode. Porque aqui a gente começa a pregar nessa manhã, meia página. Então José olha para eles e fala, eu sei o que vocês me fizeram em Dotã. Chegou a hora da paga, chegou a hora do pagamento. Eu olho para os irmãos de José e os vejo como gente injusta, como gente inescrupulosa, como pessoas de um caráter distorcido, né? A pastora Sema fala, eu falo, fulano não tem caráter. E ela diz, filho, todo mundo tem caráter. Só que tem o mau caráter e o bom caráter. Mas todo mundo tem caráter. De um caráter distorcido. Eu vejo neles pessoas que têm tanta frieza que eles conseguem fazer com que o pai pereça e sofra por 13 anos. Ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Eu percebo que eles têm algo dentro deles guardado que faz com que o pai sofra, e por isso não há uma identificação quando o leitor olha a Bíblia e percebe tudo que eles fizeram em relação a José e ao pai. São 13 anos de dor, Diego. São 13 anos de amargura. São 13 anos de falta. São 13 anos de choro, são 13 anos de tristeza, são 13 anos que você coloca a cabeça no travesseiro e diz, eu não tive a oportunidade da despedida, eu não tive a oportunidade do adeus, eu não tive a oportunidade, o que eu tenho em minhas mãos é somente esse retrato, é somente essa túnica, é somente a lembrança, foi eu o causador de tudo isso, ele poderia estar aqui hoje, mas eu enviei ele para os irmãos. Talvez esse tenha sido o pensamento de Jacó. A culpa é minha. Quantos pais, diante de dilemas da vida, a gente se analisa e diz, acho que a culpa é minha. São os discípulos que falam, quem pecou, o pai ou a mãe? Pais de verdade, por vezes sofrem por situações que eles nem geraram, mas eles sofrem. Silêncio. Mas nós chegamos no verso 21. E aqui muda toda a história e toda a concepção acerca da mensagem e acerca dos irmãos de José, no meu conceito.
21, por favor. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos. Por isso, nos vem esta ansiedade. Eu estou falando baixinho, porque eles não estão gritando, dizendo, eles se reuniram igual faz o time de futebol antes do jogo. Vamos ganhar. Eles estão ali cochichando entre eles, Eu sei porque a gente está nessa situação. Eu sei porque a gente está assim aqui agora. E aqui a gente começa a mudar a concepção da história. Porque a gente vê o José como um pobre coitado. A gente vê um José como alguém que sofreu. A gente vê um José que está penalizado e foi vendido. A gente vê um José que tinha boas intenções, mas foi tratado mal. E essas feridas da alma de José estão lá. Ele tem capa, ele tem trono, ele tem anel, ele tem sinete, ele tem carruagem. Mas as feridas estão lá. As feridas estão lá. As marcas estão lá. A dor está lá. Mas o que muda essa história, pastor? O que muda esse ambiente de dor, de traição, de falta? José está ali se mostrando como a autoridade egípcia, como governador do Egito. Duro, firme, mesmo ferido e machucado, mesmo coberto com uma túnica ou um manto de autoridade, mas está ferido, está machucado. São 13 anos de choro, são 13 anos de injustiça, são 13 anos de dor. Mas a história muda naquela sala. E a nossa história precisa mudar hoje. Por quê, pastor Marco? Porque o texto bíblico diz no verso de número 21 que José ouve. Verso 22 vai dizer, e havia espias no meio dos seus irmãos, que traduziram a conversa e o que eles estavam falando. Ele colocou espias. Tinha gente que sabia o que eles estavam falando. Falar para alguém aqui, não vou apontar não, mas vou falar. Eu quero que você abra bem o seu ouvido. Eu quero que você quebre esse conceito nessa manhã. Eu quero que você quebre algumas coisas que você construiu. Você só escreve a sua história dizendo que você é a vítima. Mas a partir desse texto, eu percebo que eles estão há 13 anos também sofrendo, porque quem trai também sofre. Quem erra também sofre. Quem cai também sofre. Não acha que você é o traído e só você está sofrendo. Você olha para quem te traiu, você olha para quem te deixou e você vê ele nos seus carros, nas suas casas, nas suas festas, nas suas postagens no Instagram. Estão dizendo, eles não estão nem aí, eles não falam com você porque eles se arrependem daquilo que fizeram. Escrevemos a nossa história, nas quais nós somos as vítimas.
E aqueles que nos traíram, os nossos algozes, os nossos verdugos. Mas quando José ouve o que eles estão dizendo, José tem um entendimento, dizendo: eles também estão sofrendo, eles também estão machucados, eles também estão doídos. Nesse processo, todos sofrem. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado? Ninguém escapa. Sofre quem foi traído, mas sofre quem traiu também. Sofre quem errou, e sofre quem foi penalizado pelo erro, ou foi imputado o erro. E aí a gente precisa entender e começar a escrever uma outra história, e começar a escrever novos capítulos, e começar a escrever e ver a vida não somente a partir daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, daquilo que nos atingiu, mas nós precisamos ver o todo. Então José vai olhar e vai dizer: eles estão sofrendo também. Eu não imaginava que eles estavam sofrendo, mas eu estou percebendo que a dor, porque o comentário deles é... Vocês se lembram que nós fizemos 13 anos atrás? A gente carrega essa dor e essa marca. A gente carrega isso sobre nós. E a gente precisa entender que o que estamos vivendo hoje é resultado de coisas que nós fizemos lá atrás, a sofrimento, a dor e a lembrança. Posso terminar? Posso terminar? Então eu olho para os irmãos e eu percebo que quem te machucou também não sairá ileso. A gente se faz de vítima o tempo todo, mas nem branco, nem preto, nem magro, nem gordo, nem alto, nem baixo, nem rico, nem pobre. Todos nós sentiremos o peso de uma situação. Hoje, nesta sala, neste culto, nesta transmissão, Deus quer nos levar a uma cura e tirar do nosso coração e da nossa mente o sentimento de injustiça. A gente precisa ser curado do nosso sentimento de injustiça. A gente precisa ser curado do nosso sentimento de achar que nós somos as vítimas. Eles lembraram do que fizeram. Versículo 21 ainda. Estão ali falando. Versículo 24. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. O que ele fez? O que ele fez? Porque ele entendeu que eles também estavam sofrendo. Ele entendeu que também eles eram vítimas. A fome foi o veículo para uni-los. A fome foi o veículo para aproximá-los. O que José fez, pastor? José muda, Cris, todo o ambiente. Porque eles pegam o dinheiro, ele prende Simeão, eles pegam o trigo, Cris, e vão embora, mas eles não sabem que o dinheiro está dentro.
do saco de trigo. E quando eles chegam no meio do caminho, quando eles chegam em casa, eles percebem que o dinheiro está de volta. E o que José aí, a frase, o que José está dizendo para eles é que eu não quero dinheiro, eu quero relacionamento. Eles voltam e eles ficam abismados, dizendo: o dinheiro está aqui. José está dizendo: vocês, se tiverem relacionamento, vocês não precisam de dinheiro, o trigo é de vocês. Estou pregando para alguém nessa manhã, estou falando com alguém nessa manhã. Então o que José faz é quebrar a maldição. O que José faz é quebrar o ambiente de acusação. O que José faz é quebrar o ambiente de discórdia. O que José faz é dizer a eles, não de forma intencional, explícita, mas é dizer a eles: esse problema nos aproximou e eu pude saber o que estava no coração de vocês. Eu imaginava que vocês eram assim e assim, mas hoje eu sei que vocês sofrem na mesma medida que eu. É hora de voltarmos. É hora de reconhecermos que está todo mundo sofrendo dentro dessa casa, desse casamento. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ela fez comigo. Ah, pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Olha para ele, está com o teu cônjuge do teu lado. Olha para ele. Fala para ele: me perdoa hoje. Eu quero reconciliação. Ah, pastor, não, mas a gente anda junto, mas ainda tem muita mágoa. A gente caminha junto, mas ainda tem muito, sabe, qualquer coisa é algo que não foi curado. Você vai perceber que após isso pode procurar os textos bíblicos, as conversas não permeiam mais sobre o fato de Dotã. Eu não estou dizendo que onde há cura há amnésia. Eu estou falando que onde há cura, aquele assunto não te incomoda mais. Alguém me perguntou, pastor Júlio, pastora Bia: ué, estão de volta aí? Foi a fome. Né, Bruna? Alguém falou: mas você recebeu eles de volta? Como que você está? Estou bem. E eles? Eu acho que também. Porque se não fosse a fome, vocês não estariam aqui hoje. Os dois lados sofrem. O magoado e o magoador. E a gente precisa se reconciliar hoje. A gente precisa pedir perdão hoje. A gente precisa entregar nas mãos do Senhor hoje. A gente precisa tirar esse peso das nossas costas hoje. Sabe por quê? Porque a família toda sofre. Porque a igreja sofre. Porque os filhos sofrem. Porque a empresa sofre. Porque o marido e a esposa sofrem. E hoje a gente precisa dizer reconciliação. Hoje a gente precisa falar reconciliação. Hoje a gente precisa abrir a nossa boca e dizer: não. Foi até hoje. Eu entendi o propósito da fome. Me levar a um ponto de reconciliação. Me levar à restauração. Então você vai perceber que eles voltam, e eu termino o texto. E na segunda volta deles, José vai dizer:
Eu sou José. Eu sou José. Aquele que vocês venderam? Não. Sou José e eles. Foi nada com vocês. Deus me mandou vir na frente. Para preparar um lugar, para preparar uma oportunidade. Para preparar um ambiente. Para poder acolher vocês. Ei. Vai buscar o meu pai e o nosso pai. Manda vir todo mundo para cá. Porque aqueles que estavam longe agora, meu irmão, Paulo vai dizer reconciliados com Cristo. A cruz e a mesa nos reconciliou com Ele. Nós estávamos longe. E Ele nos reconciliou outra vez com Ele, através da cruz, através do sangue. Para que não houvesse nenhum peso de pecado, para que Paulo pudesse escrever: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para que Paulo pudesse escrever, ele já pegou e encravou na cruz os seus pecados. Para que Paulo pudesse escrever: agora vocês são novas criaturas. Para que Paulo pudesse escrever: mortos com eles e ressuscitados também com ele. Para que Paulo pudesse dizer, ou para que ele mesmo, Jesus, também pudesse dizer: uma vez em mim, ninguém pode arrancar. Estávamos longe, pelos nossos pecados, transgressões, banidos da graça de Deus e da bondade de Deus. Mas Ele olha para nós e diz: não, eu os perdoo, eu sei. Ah, Pai, eles não sabem o que fazem, traz eles para cá. E nós temos acesso à mesa nesta manhã. O que José está fazendo é um vislumbre de graça. O que José está fazendo é um toque de graça no Antigo Testamento. É dizendo que a graça não imputa, a graça não coloca peso nesse sentido. Eu os perdoo. E tanto os perdoo que eu os quero próximos a mim. Alguém diz: perdoo, mas não anda mais comigo. Uai, senhor, me explica esse negócio. Não está perdoado? Hã? Perdoo, mas ele lá e eu aqui. Mas não está perdoado? Aí então Deus vai falar: ó, vocês estão perdoados, mas eu vou reinar no céu e vocês vão tudo para o inferno, mas estão todo mundo perdoado. Essa manhã é uma manhã de reconciliarmos. Essa manhã é uma manhã de entender que todos sofrem no processo. Essa manhã é uma manhã de abrirmos mão e mudarmos a nossa escrita do que estamos escrevendo. Sairmos da condição de vítima e vermos também o lado daqueles que nos feriu. Um pai que feriu, uma mãe que feriu, um irmão que feriu um tio, um avô. E a gente entender essa dinâmica. Vamos orar? Fique de pé, por gentileza. Então, qual é o objetivo da fome? Mariana, aproximar a família. Você já viu alguém, uma família, está toda desunida e alguém fala assim: ó, fulano está com um problema. Alguém? Aí todo mundo, aí vai, um liga: ó, estou indo aí domingo, aí o outro, daqui a pouco, chega todo mundo no mesmo dia. Aí quem estava longe começa a falar, quem não estava se falando começa a falar. Aí tu vai ver, está todo mundo se falando, porque a fome junta, não espalha.
E a gente precisa orar. A gente precisa saber que todos sofrem no processo. E o que Deus fez naquela sala, só juntou, só uniu para reconciliar.